Bem-vindos, amados irmãos, a mais uma atualização profética do dia de hoje. Bem, vamos continuar acompanhando os eventos finais, né? Vamos continuar acompanhando a progressão dos acontecimentos. Eu lembro que no dia 24 de agosto nós fizemos uma atualização aqui, no dia 25 de agosto, fizemos uma atualização apresentando a grande pergunta que está sendo feita na América agora. Sim. E esta pergunta vem sendo feita por comunidades religiosas e também comunidades políticas. A grande pergunta é: Deus está punindo os Estados Unidos da América? Deus está punindo a América? E a pessoa que escreveu isto disse: é um desafio para mim acreditar que a série de pragas que se abateram sobre os Estados Unidos ultimamente não fazem parte de algum plano mestre celestial. Outra aqui: a América está sendo punida por Deus? É a pergunta que não quer calar. Vimos a outra, amados irmãos. 29 de agosto, Jerusalem Post: Deus está punindo os Estados Unidos da América? Lembram que em janeiro nós tivemos uma atualização onde falamos sobre aquele movimento Renewal, a renovação, levando a América de volta a Deus. O que eles disseram? Só para vos lembrar. O evento religioso de 8 de janeiro na Flórida busca estimular um avivamento em todo o país, dizem os organizadores. É dito: eu acredito, nesta hora mais negra da história americana, que estamos prestes a ver o maior mover de Deus de todos os tempos, conforme a escuridão e a luz convergem nesta batalha épica do fim dos tempos, disse ele. Nesta batalha épica do fim dos tempos. Ele continua dizendo: o mundo inteiro está observando a América e o que estamos fazendo. É extremamente importante que comecemos a voltar para Deus. Ele é a resposta, acrescentou. Amém? Sim, Deus é a resposta. Mas a pergunta que fica é: em que consiste esta volta a Deus na América no contexto das pragas? Lemos. O Sr. Jessup afirma que a América quebrou a aliança feita por nossos antepassados com Deus e está sob julgamento como resultado. A América quebrou a aliança dos nossos antepassados com Deus e agora está sob julgamento. Então, a resposta está aqui. A resposta àquelas perguntas. A América está sendo punida? Eles estão dizendo: sim, a América está sendo punida porque quebrou a aliança com Deus. Eles dizem: ele espera que uma renovação espiritual impeça os castigos espirituais que ele acredita que sobrevirão à nação. Então, o que estão nos dizendo é que a América ainda pode ser punida se ela não voltar para Deus. Vimos outro movimento, acredito sim, no mês de março, vimos outro movimento daquele pastor americano Sheehan, dizendo: é hora de voltar nossas nações para Deus. Ele também disse: as nações da terra estão sendo abaladas como nunca antes. Isso só pode significar uma coisa: o avivamento é iminente. Ele diz: se você está lendo essas palavras agora, significa que você é uma testemunha ocular de uma das épocas mais dramáticas e históricas para a igreja. Uma das épocas o quê? Mais dramáticas e históricas para a igreja. Queridos, o que ele diz aqui é impactante para mim. Eles estão dizendo que este é o momento mais dramático para a igreja. Embora muito do que está acontecendo ao redor do mundo possa parecer imprevisível, Deus tem um plano à prova de balas que está se desdobrando de maneiras surpreendentes. E a pergunta que eu faço: que plano é este, a prova de balas, que Deus está preparando para a América? Para a América? Meus queridos irmãos, a verdade é, como eu sempre digo para vocês, é momento agora de fixarmos nossa atenção no contexto dos eventos finais, sim. Fixarmos nossa atenção na América agora.
Eu mostro para vocês Paquistão, o que está acontecendo na Europa, só para que vocês saibam, mas temos que fixar nossa mente agora na América. Mas não só na América, mas também no protestantismo americano. Sim, no protestantismo americano. Vejam esta aqui, só para vos fazer lembrar. Cristãos evangélicos instados a combater a impiedade. Protestantes americanos instados a combater o quê? A impiedade, o pecado na América. Eles disseram: acredito que estamos em um ponto de inflexão e Deus prometeu que curará a nossa terra. Estão falando as mesmas palavras. Sim? O Shean disse, acabamos de ler, que Deus tem um plano à prova de balas. E eles estão dizendo aqui que Deus prometeu curar nossa terra. Sim, eu gostaria de estar nesse momento em que a América será de fato curada, para ver em que vai consistir isso. Eles dizem: Deus quer que nos envolvamos nos assuntos do governo. Então percebam que movimento é este. É um movimento que busca unir igreja e Estado. E nós sabemos o que virá da união igreja e Estado, certo? Falamos muito sobre isto. Eles disseram: ganhar seu assento no Congresso no ano passado, sem qualquer experiência política, foi uma batalha espiritual, disse Boebert. Mas ela está confiante de que os conservadores prevalecerão nas eleições de 2022 e 2024. Ela diz: tenho muita esperança para a nossa nação, porque li o final do livro, disse ela apontando para a Bíblia, e nós vencemos. Queridos, algo surpreendente está acontecendo. E este não é um discurso político, só quero vos fazer pensar algo. Eu já não estou sabendo qual partido americano, entre os democratas e os republicanos, qual é aquele que me parece ser um pouco mais perigoso no nosso contexto profético final. Sim. De fato, nós não deveríamos olhar para o partido, mas para a nação. A besta que subiu da terra. Ela é que vai impulsionar as profecias finais. Mas, de fato, eu não estou conseguindo entender qual é o partido que... Porque parece que os dois estão interessados na agenda profética final. Os republicanos agora me parecem muito mais interessados nisto. Eles dizem, por exemplo, que querem unir igreja e Estado. A maior parte dos pastores americanos que querem unir igreja e Estado são republicanos. E eles dizem que têm esperança de que isso vai acontecer porque leram o final da Bíblia, leram o livro de Apocalipse. Isso é fantástico. Agora, eles dizem também: estamos sem tempo. Devemos reconstruir os Estados Unidos da América. Devemos reconstruir esta república constitucional sob Deus. Bem, isto é interessante, queridos irmãos. Estamos sem tempo, dizem eles. Os cientistas dizem isso, estamos sem tempo. Políticos dizem que estamos sem tempo. Sim, a Bíblia diz que estamos sem tempo. Mas alguns adventistas dizem que não, nós temos muito tempo. Bem, quem está certo aqui? Quem está certo? Bem, queridos irmãos, neste contexto de as pragas estarem caindo na América como resultado da ira, da fúria de Deus, eu encontrei este artigo super interessante agora. Super interessante. Eu quero compartilhar convosco. Vemos. Covid-19 é o castigo de Deus para a homossexualidade, diz republicano americano. E é dito, este homem, um ex-candidato ao Congresso da Virgínia, pediu que os gays sejam julgados e executados. Covid-19, que de fato, como vimos, como a ONU disse, é apenas um ensaio geral dos desafios do mundo vindouro. Estão dizendo que Covid-19 é um castigo de Deus. Por causa do quê? Da homossexualidade na América e no mundo. E que esses homossexuais deveriam ser julgados e condenados. Sim, julgados e executados, disse ele. Isso é um pouco... É um pouco pesado, não acham, de ouvir? Sim. Eu não quero falar sobre os homossexuais. Nós sabemos muito bem o que a Bíblia ensina sobre isso. Não é disto que eu quero tratar aqui. Queridos, um ex-candidato ao Congresso na Virgínia afirmou que o Covid-19 é a punição de Deus pela homossexualidade, que ele afirma que deve ser criminalizada nos Estados Unidos. Continua. Ele diz:
Muitos cristãos acreditam que o Covid-19 é um castigo de Deus contra a América por causa da proteção legal da homossexualidade que a Bíblia Sagrada exige que as nações ilegalizem por leis nacionais, estaduais e locais, escreveu ele. E ele diz, então, se você acha que o Covid-19 foi embora, você está apenas se enganando. Ele está dizendo que a crise não terminou, não. Não terminou. Quando que vai terminar? Ele diz. Kim afirmou que o motivo da pandemia é uma punição divina pela homossexualidade. Punição divina. A América está sendo punida. As pragas que estão caindo na América é uma punição de Deus. Ele está dizendo que sim. Covid-19, por exemplo, é uma punição de Deus por abandonar os princípios morais. É dito. Ele então comparou a atual pandemia com as 10 pragas do livro do Êxodo. Na história bíblica, Deus envia 10 pragas sucessivas ao Egito para penalizar o faraó por se recusar a libertar escravos judeus. É dito. Os cristãos estão dizendo que até que a homossexualidade seja ilegalizada nos Estados Unidos da América, os americanos podem esperar que Deus puna a América, que envie praga atrás de praga. Desabafou Kim. E ele termina dizendo, o Covid-19 é apenas a primeira praga e há mais pragas chegando. Covid-19 é um ensaio. É a primeira praga. Vem mais pragas. Mas por quê? Porque os homens estão blasfemando de Deus. Os homens estão abandonando os princípios morais do governo de Deus. Para acabar com o Covid-19, que impediu que os governos federal e estadual criminalizem a homossexualidade, dizendo que os gays devem ser julgados, condenados e executados. Pesado isso, né? Pesado. Executados. E a pergunta que eu faço é, qual será o último ato do drama no grande conflito entre o bem e o mal? Sábado, domingo, que já começou. E se eles já vêm atribuindo a Deus essas calamidades e pragas que caem na América, será impossível que se cumpram as palavras de Ellen White de que as pragas que estarão caindo sobre a terra são um resultado da profanação dos valores bíblicos, que é a guarda dominical? É impossível isto? Vemos aqui para lembrar o crescente fervor religioso na direita americana. É dito, em uma entrevista, a senhora Altavilla afirmou que estava animada por ser convidada a realizar, porque era uma oportunidade de criar uma casa para Deus em uma ocasião secular. Em outras palavras, estes políticos religiosos americanos, sim, eles estão muito preocupados em restabelecer o quê? O governo de Deus na terra, em estabelecer uma nação sob Deus, em estabelecer uma nação governada por princípios cristãos. Ora, eu quero colocar para vocês mais uma vez alguns vídeos aqui dos próprios líderes religiosos americanos dizendo o que eles pretendem fazer na América. A América está sendo punida. A América está passando por pragas terríveis. A América tem que voltar para Deus. E estes líderes políticos religiosos na América querem impor valores cristãos para salvar a América. Isto é sério, amados irmãos. Isto é sério. Isto é sério. E domingo está lá. Domingo estará lá para salvar o planeta. Sim. Vimos. Vamos impor valores cristãos na América novamente. Quer você goste ou não. É exatamente o que pretendemos fazer. É impor leis cristãs a todos nos Estados Unidos da América. Temos que ter certeza de que nossas leis normativas e as leis que são aprovadas pelo governo reflitam as leis naturais e morais escritas por Deus. Vamos impor valores cristãos na América novamente, quer você goste ou não.
É exatamente o que pretendemos fazer. É impor leis cristãs a todos nos Estados Unidos da América. Temos que ter certeza de que nossas leis normativas e as leis que são aprovadas pelo governo reflitam as leis naturais e morais escritas por Deus. Está aí. Vamos impor valores cristãos, goste você ou não. Nós vamos dirigir a América. Meus queridos irmãos, lembram disto? Mostrei para vocês em maio. Jamie Foxx critica chamados cristãos por falta de quê? Legislativa. Os cristãos estão sendo envergonhados na América. Como é que vocês permitem uma nação cristã como esta passar vergonha, tanta vergonha, pragas atrás de pragas, sim, criminalidade? Como é que vocês permitem isto? Os cristãos estão sendo envergonhados, criticados. E eles querem reverter a situação. Lembrem, amados irmãos, o domingo, a lei dominical vai entrar em cena na América. Eu acredito que este movimento, sim, de políticos americanos, conservadores, que querem tomar o poder do Estado, são eles que vão levar a lei dominical. Tenho toda a certeza, sim. Eles vão clamar pelo domingo no contexto dos desastres naturais. Sim. Vão dizer, até que a observância do domingo seja estritamente imposta, estas calamidades não cessarão. Da mesma forma que estão dizendo, Covid-19 não vai terminar até que os gays sejam exterminados. Sim. Até que sejam quê? Executados. Da mesma forma, vai acontecer no futuro. Eles vão dizer, aqueles perturbadores que impedem sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Os guardadores dos mandamentos de Deus serão acusados como sendo os perturbadores da nação, como aqueles que estão atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Isso vai acontecer em breve. Quando? Não sei, mas vai acontecer em breve. Mas eu quero terminar lendo para vocês, amados irmãos, a verdadeira causa dos desastres que assolam o mundo. A verdadeira causa do pecado, da imoralidade que está assolando o mundo. Sim, não é pela profanação do domingo, de jeito nenhum. Não é não. Qual é a verdadeira causa para as calamidades que o mundo está vivendo hoje? Se nós descobrirmos, pastores protestantes americanos, se vocês descobrirem qual é a verdadeira causa que a palavra de Deus nos diz, vocês vão encontrar a verdadeira cura para tal, e não isso que vocês estão dizendo. Vemos aqui no verso número 3, a terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. Verso 4, a terra seca-se e se murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. Verso 5, a terra está contaminada. Por causa de quem? Por causa dos seus habitantes, por causa dos seus moradores. Porque são eles que desobedeceram às leis. Desobedeceram às leis, violaram os estatutos, violaram os decretos, quebraram a aliança eterna com Deus. Por isso, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Aqui está a causa principal da degradação moral, da degradação social, sim, da degradação natural do nosso mundo. Porque o mundo abandonou a lei de Deus. E a solução para tal é arrependimento, voltarmos já à palavra de Deus, voltarmos à verdade de Deus. Não é levar o mundo à mentira, não é levar o mundo ao engano, não é procurar unir igreja e Estado, não é isso que vai resolver a situação. O que vai resolver a situação é o mundo voltar à palavra de Deus, à verdade de Deus. Meus queridos irmãos, vivamos firmes na verdade. Poucos, diz a Bíblia, poucos homens restarão, aqueles que serão fiéis a Deus. Você quer ser fiel a Deus? Eu o encorajo. Vá em frente, que este é o melhor caminho. O vejo na próxima edição de Atualização Profética. Que Deus o abençoe ricamente. Até lá.